Oi pessoal, como é que vocês estão? No último vídeo aqui do canal eu mostrei para vocês os equipamentos que eu ia estar levando para minha viagem de Santiago de Compostela na Espanha, que ia durar 52 dias. Nesse vídeo eu prometi para vocês trazer, assim que eu voltasse da viagem, um vídeo mostrando o que eu realmente utilizei e o que eu não utilizei durante a viagem, os meus gastos e as minhas expectativas e como eu percebi a viagem de Santiago. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou iniciar falando para vocês dos gastos. Pelos cálculos que eu fiz aqui, os meus gastos totais em euros no caminho e nos dias de turismo foram 2.062 euros. Dependendo da conversão, isso vai dar em torno de 10, 11, 12 mil reais. Eu acho que foi um gasto muito bom, sinceramente, porque eu tava prevendo gastar em torno de 15 mil reais. Então, assim, pra mim foi um saldo positivo, digamos. Então eu vou falar pra vocês detalhadamente qual que foi o direcionamento desse dinheiro. De hospedagem, eu gastei no total 723,50 durante os dias de caminhada e os dias de turismo. De locomoção, que aí enquadra ônibus, teve dia que a gente pegou trem também, metrô, e então nesse valor foram 196. De alimentação, eu acho que foi o maior gasto que a gente teve, e aí na alimentação entra café, lanche, almoço, janta, supermercado, essas coisas. E de alimentação no total foram 1.070. E também teve outros gastos, por exemplo, entrada em museu, entrada em pontos turísticos, coisas que a gente fez durante a caminhada e também durante os dias de turismo que a gente fez. Então, de gastos a mais que a gente teve foram 73 euros, basicamente. Eu acho que foi dentro do previsto, porque eu tinha feito uma pesquisa de gastos antes de ir para o caminho. Utilizei o Bronze para saber a respeito das hospedagens e eu tinha feito uma pesquisa prévia das empresas, né, que prestam serviço de locomoção lá na Espanha, em Portugal e na França, que em maioria são a Flixbus, a Renfe, a Expresso, se eu não me engano, e também tinha as rodoviárias locais, né, os serviços locais. Então deu para mim ter uma ideia. Quanto à alimentação, eu acho que foi o que estava mais incerto, assim, sobre o tanto que a gente ia gastar. Mas assim, nos dias que a gente via que estava passando ali da média que a gente colocou de gastos por dia, geralmente no dia seguinte a gente ia no supermercado, comprava alguma coisa, não ia no restaurante. E lá assim, os supermercados são bastante bons. A gente comeu bastante de saladas que vem pronta no supermercado. No supermercado também vendia coxa de frango, vendia sobrecoxa, bife à parmegiana, bife frito, vendia guiosa, vendia, tipo assim, tinha de tudo. Se você quisesse, você podia comer só comida de supermercado. E por que eu falo isso? Porque a alimentação lá dos restaurantes, o horário era meio complicado, porque a gente saía para caminhar de manhã. E quando a gente chegava nos lugares, geralmente, era o horário da cesta deles. Então os restaurantes iam abrir ali de novo só às 7 horas da noite. Então a gente acabava tendo que procurar supermercado também para comer, para não ficar com fome ali até a hora de jantar. E na maioria das vezes também a gente optava pelos menus peregrinos, a gente sempre ficava em albergues, então isso deu uma reduzida bastante no custo. A gente foi no mês de setembro, outubro e novembro, e eu garanto para vocês que se vocês ficarem nos albergues municipais,
não vai ser um problema. A gente não foi problema pra gente. A gente, assim, sempre tentava chegar no horário, sabe? Próximo do horário que eles abriam pra receber a galera. E foram raros dias, assim, que os albergues estavam totalmente cheios. Sempre tinha vaga. Tinha gente que chegava às 5, 6 horas da tarde e ainda tinha um lugar pra dormir. E só 2 albergues que eu acho que eu vi encherem totalmente. E nesses 2 albergues que encheram totalmente, os hospitaleiros, quando eles ainda estavam lá, eles arrumavam um lugar, geralmente, para os peregrinos ficarem. Se fosse um colchão ali perto dos quartos, ou numa área assim comum, mas a galera nunca ficava sem dormir. Então, se você está querendo fazer esse tipo de peregrinação, que é ficar nos albergues municipais, não precisa se preocupar tanto, pelo menos nessa data que a gente foi, eu achei muito tranquilo. E geralmente quando a gente ficava um pouco aflita, porque por vezes passavam alguns peregrinos meio ansiosos, falando: ah, não vai ter vaga, tem muita gente, eu fiz reserva no albergue particular e ele falou que estava lotado. Aí a gente começava a ficar um pouco aflito, né, com medo de ficar sem lugar para dormir. E o que a gente fazia? Ligava para os albergues, falava assim: olha, principalmente a gente ligava quando a gente via que estava passando do horário do check-in, né, da entrada dos peregrinos. Aí a gente ligava e falava assim: ó, tá lotado, tá cheio, eu e mais tantas pessoas estamos para chegar aí. E aí sim, eles sempre falavam: não, ainda tem bastante cama. Ou então, quando era albergue particular, ou era público, mas a gerência, digamos, era particular, eles falavam: não, a gente espera, guarda aqui o número de camas que precisar. Então, assim, era bem tranquilo. E que nem eu falei, ainda tinha o pessoal que fazia as reservas nos albergues particulares. Tinha gente que fazia reserva pro caminho inteiro, tinha gente que reservava sempre, tipo, no dia anterior, reservava pro dia seguinte. Então, assim, acho que não vai ser um problema essa questão. Mas, assim, eu tava falando dos gastos e acabei me delongando. Mas é bom que eu já dou aí um parâmetro para vocês de como foi essa questão da hospedagem e também da alimentação. Agora eu vou mostrar para vocês os equipamentos. Em relação aos equipamentos, eu queria pedir desculpa porque já tem 10 dias que eu cheguei, eu demorei um pouquinho para me adaptar novamente à rotina e eu acabei colocando as minhas coisas todas para lavar, porque eu peguei chincha no final da viagem, não foi durante o caminho, gente, foi em Portugal. Chincha é um percevejo que tá tendo meio que uma infestação ali na Europa. Eu fui alertada quanto a isso, inclusive, quando eu tava para fazer o caminho. Eu, assim, durante o caminho todo, eu tava super preocupada, higienizando as coisas. A gente recebe a roupa de cama reciclável, os albergues, assim, os municipais, os públicos, gente, tudo limpinho. Não tive nenhum problema com isso. Quando eu cheguei em Portugal, num hostel, eu fui ficar num hostel lá em Portugal, e assim, peguei chincha. E aí o que aconteceu? Eu tava louca pra lavar todas as minhas roupas. Lá em Portugal eu já tinha lavado, já tinha mandado lavar tudo. Fui na lavanderia, coloquei na lavadora, na secadora. Inclusive vai ter um episódio aí mais pra frente sobre isso. Eu vou estar postando todos os vídeos que eu gravei durante a viagem. Mas enfim, eu lavei as minhas roupas, então eu tirei as coisas da mochila. Não vai estar na mesma ordem que eu coloquei. Algumas coisas como itens de higiene também eu já acabei tirando e colocando nas minhas coisas, mas eu vou estar tentando falar aqui pra vocês o que eu utilizei e o que eu precisei comprar lá. Então bora pra segunda parte do vídeo.